Aleluias. Aleluias. Espírito Santo, muito obrigado, meu Pai. Obrigado porque as coisas estão todas voltando ao normal, Pai. A tua igreja está podendo se reunir novamente, meu Deus. Meu Pai, traga aqueles, meu Pai, em que, infelizmente, por algum motivo se enfraqueceram na fé, meu Pai. Meu Deus, que eles tenham forças para voltar. Que eles tenham forças, meu Pai, para, meu Pai, voltar aos seus braços. Voltar, meu Pai, à casa, meu Pai. Voltar, meu Pai, aonde eles nunca deveriam ter saído, meu Deus. Queremos te agradecer porque o Senhor sustentou a igreja todo esse tempo, meu Pai. E com isso, meu Pai, também oramos por aquelas pessoas, meu Pai, que nesse momento se encontram em dificuldades. Se encontra, meu Pai, num leito, meu Pai, do hospital. Se encontra, Espírito Santo, meu Pai, com dificuldades de saúde, meu Pai. Alcança essas pessoas, meu Pai. A lista, meu Pai, é enorme, meu Pai, tem muitas pessoas. Foi como o Senhor disse, meu Pai, grande é a seara, meu Pai, mas poucos são os ceifeiros, meu Pai. Mas se vocês rogarem ao trabalhador, Ele mandará mais trabalhadores. Meu Pai, rogamos, meu Pai, para que o Senhor mande, meu Pai, mais pessoas dispostas, meu Pai, a fazer a diferença dentro do Teu reino. Em no nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus. Mateus no capítulo 8. Mateus 8. Mateus 8, começando aqui do versículo 5. Mateus 8, 5. Todos acharam? Amém? Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. O título dessa mensagem é: o que a igreja ela tem feito. Se nós formos pegar numa versão uma das versões que os teólogos falam que se aproximam mais dos originais, vai falar que o título dessa mensagem aqui seria um comandante romano crente, na versão King James. Se nós formos observar, ele era um homem importante, esse centurião. O centurião, ele comandava mais ou menos 60 a 100 homens. Se você for pegar na história, ele podia futuramente ocupar até uma posição até de prefeito naquela cidade. E a Bíblia fala que esse homem ele vai até Jesus porque ele tem um problema a ser solucionado. E eu quero usar em paralelo disso aqui o papel desse centurião como o papel da igreja. A igreja fazendo o papel desse centurião romano crente. A atitude desse homem foi uma atitude de um crente. O crente, na verdade, nós sabemos o significado. É aquele que crê em quem? Em Jesus. O crente de verdade é aquele que crê em Jesus, que professa que Jesus é verdadeiro, que professa as palavras de Jesus.
Mas ele creu que Jesus poderia solucionar aquele problema. E a pergunta que eu faço é: o que a igreja tem feito em relação aos seus? O que a igreja tem realizado em relação aos seus? A Bíblia vai falar que ele tinha um servo em que estava paralítico. Veja bem, são dois problemas: paralítico e violentamente atormentado. E eu fui pesquisar o significado de crer. Crer é tomar por verdadeiro, acreditar, confiar em alguém, aceitar como verdadeiras palavras de alguém ou manifestações de alguém. Então ele creu que Jesus, ele poderia fazer alguma coisa, ou seja, ele tomou Jesus por verdadeiro, ele acreditou que Jesus era verdadeiro para realizar aquele milagre na vida daquele servo. E mais a fundo, eu quero levar os irmãos ao significado de servo. Você sabe o que é servo? Porque se nós formos observar, ele sentiu um amor pelo servo. Apesar dele ter uma posição importante no meio daquela sociedade. A Bíblia vai falar que ele foi até Jesus rogando a Jesus. No versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Eu imagino o desespero dele. Mas o que me levou a pensar foi: por que ele insistiu naquele cara ali? Se você fosse pesquisar, você vai ver que ele tinha mais homens à disposição dele. E até ele podia, muitas vezes, mandar uma mensagem para o superior dele e falar do seguinte: ó, manda um outro cara aí no lugar desse daqui, que esse daqui não presta mais para mim não. Esse daqui não tem mais jeito não. Ele poderia ter feito isso, mas ele foi atrás de solucionar o problema daquele criado, daquele servo. O significado de servo é aquele que não é livre, não tem direitos e bens, aquele que obedece ou serve a alguém. E eu quero levar também esse significado de servo para a igreja. Muitas vezes nós falamos que somos servos de Cristo, né? Servo é aquele que não é livre. Aquele que não é livre. Será que nós temos sido servos de Cristo de verdade mesmo? Se nós não somos livres, tem aquela velha frase em que até a pastora Osânia fala da questão do livre-arbítrio, que não existe isso dentro do reino de Deus. Quem quer servo de Cristo não tem escolha, não tem vontade, serve e faz a vontade de Cristo. Não tem direitos e bens aquele que obedece ou serve a alguém. E obedecer a Cristo, muitas vezes, vai querer de nós sair da nossa zona de conforto. Aquele centurião, aquele comandante romano, ele poderia ter ficado na posição dele e não ter feito nada. Só ter falado: ó, repõe no lugar desse daí outro servo e tá tudo ok, tá tudo certo. Só que ele resolveu ir atrás da solução dos problemas. Olha para dentro da tua casa hoje. Olha para dentro da tua família. Será que toda a tua família hoje é salva? O que a igreja tem feito? O que a igreja tem feito no meio da sociedade? E isso eu posso dizer aqui no meio da nossa comunidade mesmo, do Jockey Club. O que nós temos feito como igreja pelos nossos vizinhos, aqueles que estão mais próximos? Você não precisa nem sair da cidade, você pode ver os seus vizinhos. O que você tem feito por eles? O que você tem feito por aquele familiar seu em que se encontra em vícios? Eu acho muito interessante porque Jesus em Marcos 16, abre lá comigo. Marcos no capítulo 16.
Marcos 16, vamos começar aqui do versículo 17. O que a igreja tem feito, o que a igreja tem realizado. Marcos 16, 17. Vai dizer assim, ó: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Jesus se foi, só que ele deixou algo para nós, ele deixou uma missão para nós. E o que a igreja tem feito em relação a isso? Sabe, se nós formos olhar aqui, em paralelo também dessa passagem aqui desse homem, aqui, logo um capítulo depois, no capítulo 9, no versículo 18, nós vamos ver até a situação de um pai de família. Mateus 9,18 diz assim, ó: dizendo-lhes as coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Versículo 23. E Jesus, chegando da casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Em ambas as passagens nós podemos ver que alguém foi atrás de Jesus. O centurião foi por aquele servo atrás de Jesus. Como nós sabemos dessa passagem aqui, Jairo, ele vai atrás de Jesus para a cura da tua filha. E nós, como igreja, o que nós temos feito pelos nossos? Pelos nossos. E eu trouxe alguns dados aqui para os irmãos. E se os irmãos quiserem anotar, fica à vontade. Sobre algumas coisas em que tem assolado a sociedade nossa nos dias de hoje. Isso pode estar acontecendo dentro da tua casa. Segundo o estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, são 63%, e depressão com 59%. Segundo caso, cerca de 85 mil mortes a cada ano são 100% atribuídas ao consumo de álcool nas Américas. Constata estudo da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Ou se você quiser, tem a OMS, também, Organização Mundial da Saúde. Quantas pessoas que você conhece, quantos jovens que você conhece, muitas vezes que já até se mataram por questão da depressão? Quantas pessoas você conhece em que já sofreram ou que sofrem em questão do alcoolismo? E muitas vezes até dentro da nossa casa. E quando eu falo dentro da nossa casa, meu irmão, pode ser dentro da sua casa como dentro da sua família, ou até vizinhos nossos que nós conhecemos. E o que a igreja tem feito? Terceiro, no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Suicídio, quase 6% da população. No mundo são cerca de 800 mil suicídios anuais. E sabe de uma coisa? O Brasil está em segundo lugar, só perde para os Estados Unidos.
Que situação. E muitas vezes dentro da nossa casa. E volto à pergunta: o que a igreja tem feito em relação a isso? O que nós temos feito em relação a isso? Será que nós não estamos sendo egoístas demais? Porque até então aquele centurião, ele não foi egoísta de pensar só nele, de repor aquela posição, porque eu garanto para vocês, eu acho que ele tinha muita tarefa para fazer, ele estava muito atarefado. Como comandante romano ali, até alguém que poderia ser um prefeito, ele estava muito atarefado. Debaixo da ordem dele, entre 60 e 100 homens, você pode ter certeza, ele tinha muita tarefa para fazer. Ele tinha muita prestação de conta para mandar para o superior dele. Mas ele se preocupou com a vida daquele criado dele, com a vida daquele servo dele. Isso requer humildade, isso requer amor. Quarta coisa, 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia, 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parte é jovem. Veja bem, a maior parte é jovem. 58% desses tem menos de 35 anos. E está em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público conclui ensino médio e 40% tem ensino ou curso superior. Para você ver, muitas vezes a pessoa que tem o curso superior pode ter dinheiro, pode ter o que for. O dinheiro não vai resolver isso, problema de nada. Vai continuar o vazio no coração do homem. Daqui a pouco eu vou falar algo aqui para vocês. Quinto, veja bem, hein? Veja bem. O ano de 2020 também foi marcado pelo recorde de 76.175 divórcios contra 45.928 em 2010 e 20.109 em 2007. O Colégio Notorial do Brasil, Conselho Federal, representa os 9.778 cartórios de notas do país. E olha o que eles falam. Para Andrei Guimarães Duarte, diretor da instituição, veja bem, é inegável, olha o que eles estão falando, é inegável a tendência de altos casos também em 2021. Só que nós sabemos que as portas do inferno não resistirão contra a igreja. Em nome de Jesus isso vai cair por terra. É por isso que a igreja, ela investe na família. Se você olhar na sua poltrona aí na frente, você vai ver um desenho aí. O que tem nesse desenho aí? Fala para mim. O que tem? Família. É por isso que hoje de manhã teve o culto dos casais, para você investir no seu casamento. É por isso que logo mais vamos ter o congresso de casais. Ah, mas para você pode ser caro, mas não tem valor algum que pode pagar por uma família unida. Você já percebeu, muitas vezes até dentro da sua família, quantos divórcios já aconteceu? Quantas separações? E a pergunta que ainda fica, o que a igreja tem feito em relação a isso? O que nós como igreja temos feito em relação a isso? Como nós temos saído da nossa zona de conforto? Porque é doído. Nós sabemos que é doído. Nós sabemos que vai ter trabalho. Sabemos que vai requerer de nós um esforço maior. Ah, Mateus, mas você é filho de pastor, você nasceu numa casa perfeita. Casa de pastor também tem problema. Até porque em toda a minha vida, eu não fiquei a vida inteira dentro da igreja. Eu tive uma temporada aí fora. E eu vi de perto algumas coisas em que não eram necessárias. E posso dizer para os irmãos, tá faltando ação da igreja lá fora.
Mas nós cremos que a partir de hoje isso vai mudar, amém? Sexta coisa, hoje está isso muito, hoje isso das vezes você pode ter ouvido já falar até na televisão, na sua casa. Atualmente, a taxa de feminicídios no Brasil é registrada como a quinta mais alta do mundo. Segundo o mapa de violência, 20.155 o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Fala comigo, misericórdia. Mas, Mateus, como que nós vamos solucionar esse problema? E eu quero dizer algo para os irmãos. A igreja tem o que casa de recuperação não tem. A igreja tem o que albergue não tem. A igreja tem o que os orfanatos não têm. A igreja tem o que centros de ajudas por aí, seja o que for, não tem. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. A igreja tem Jesus. Nós acabamos de ler em Marcos 16. Vocês porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E aí o que nós temos feito? Com essa autoridade que nos foi dada. Até porque eu estou lendo um livro, eu recomendo a toda a igreja ler. O livro se chama Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Ele fala sobre a importância do Espírito Santo dentro da igreja. Se nós soubéssemos a arma que nós temos em mãos, você pode ter certeza, esses números aqui não chegavam nem 1%. Você pode ter certeza disso. Agora eu vou trazer alguns dados. Quando o próprio Jesus, ele entra na vida de alguém, como entrou na vida daquele servo, como entrou na vida daquele criado quando aquele centurião foi até Jesus. Veja bem, o centurião foi até Jesus. Muitas vezes nós olhamos assim para o nosso lado e falamos, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais atrás da solução do problema para essa pessoa aqui não. Essa pessoa só dá trabalho. Só que se nós observarmos, a maioria das pessoas é que iam atrás de Jesus. Não Jesus ia atrás das pessoas. As pessoas iam atrás de Jesus. Hoje a igreja está no centro da sociedade para ela levar Jesus até os necessitados. Há mais ou menos 1 ano atrás foi trago essas pesquisas. Eu lembro até hoje dessa pregação. Quando uma pessoa ela começa a ter o contato com a Bíblia. E aqui foi trago alguns números. O sentimento de solidão, quando você tem um contato com a Bíblia diariamente, até porque esse dado aqui, ele é de pessoas que lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais. O sentimento de solidão cai em 30%. E isso nós podemos colocar na solidão a questão da depressão, a questão da ansiedade, como nós lemos, ou melhor, como eu li aqui para vocês, a questão dos dados que foram dados. Sentimento de solidão cai em 30%. Veja bem, nós estamos falando aqui em relação à Bíblia, quando a palavra ela entra dentro das casas. Quando a palavra de Deus entra. Nós não estamos nem entrando em questão da oração, do jejum, senão aí já vira uma bomba nuclear. Aí já é 100%. Mas vamos falar só da Bíblia. Problemas com a raiva caem 32%. Você, marido, que perde muita paciência com a sua esposa, começa a ler mais a Bíblia. Eu vou tomar isso daí para mim também, em nome de Jesus. Problemas com a raiva cai 32%. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc., cai 40%. Aí nós já podemos colocar também questão de divórcio.
separação, traição, seja o que for, cai em 40% a probabilidade quando uma pessoa começa a ter o contato com a Bíblia diariamente. Problema com álcool, 57% menos a chance de problemas com álcool. Só a leitura da palavra de Deus. É aquilo que eu estou falando. Casa de recuperação, albergue, seja o que for, de trabalho social, em que não aborda os princípios bíblicos, muitas vezes, pode ter efeito, meu irmão, temporariamente. Mas quando a palavra de Deus, quando Jesus entra na vida da pessoa, o efeito é eterno. Amém? Aí começa mais resultados ainda positivos. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Aumento no discipulado de 230%. O sentimento de estagnação espiritual caiu em 60%. Sabe aquele sentimento de, eu não sinto isso, eu acho que minha fé não cresce. Isso daí, meu irmão, isso daí já some. 61% menos chance de se envolver com pornografia. Isso seja para jovens, seja para casados, seja o que for. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 74% menos de chance de se envolver com jogos de azar. E isso vem só com a leitura da palavra de Deus. Isso só com a leitura da palavra de Deus. E engraçado, né? Nós temos a solução para a sociedade. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Nós temos a arma em nossa mão. Aí, veja bem, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa em que os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. E atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A crença, ela pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Você sabe por quê? Porque nós temos o que eles lá fora não têm. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Só que há uma diferença. Em Colossenses 2,6, engraçado que o apóstolo Paulo ele fala algo. Abre lá comigo, Colossenses 2,6. Para que perdure isso em nossa vida. Para que isso fique em nossa vida. E não seja como a cidade de Cafarnaum. E isso nós já vamos entender. Colossenses 2,6. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não adianta você só receber. Você tem que ter uma vida com Cristo. Para que a mudança ocorra dentro da sua vida, você tem que ter uma diária com Cristo. É uma vida. João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. É uma vida. Até então nós vemos dados em que a Organização Mundial, ela fala sobre uma crença. A crença, eu vejo que eles veem algo assim como faz parte de algo na vida social de alguém, mas não chega a abordar toda a vida. Mas nós sabemos em que conosco é diferente. Porque nós sabemos que Jesus, quando entra na vida de alguém, a melhora, seja na vida espiritual, familiar, financeira, sentimental. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda tudo. Tudo. Mas que não sejamos como essa cidade de Cafarnaum.
Você sabe por quê? Abre comigo lá, sua Bíblia, em Mateus 11, 20. Engraçado que foi uma cidade até que Jesus e o apóstolo Pedro, André, eles até tinham residências ali naquela cidade. Chegaram a morar por um tempo ali naquela cidade. Mateus 11, versículo 20. Mateus 11, 20 ao 24. Todos acharam? Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres. Todos estão acompanhando? Por terem recusado arrepender-se. Veja bem. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se tivessem sido feitos em Tiro, em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo, elas teriam se arrependido sob o concílio, ou melhor, sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirada até onde? Até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isto te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Acabamos de ler em Colossenses 2,6. Não basta só você receber. Não basta você só ver os milagres. Porque se você for continuar, volta comigo lá, Colossenses 2,6. Rapidamente. Vai no versículo 7, Colossenses 2,7, diz assim, ó. Ou melhor, continua do 6 aqui. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aí o apóstolo Paulo fala algo aqui no versículo 7. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, ou melhor, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. E ainda o apóstolo Paulo fala, enraizados. É criarmos raízes em Cristo. Para que não aconteça conosco, podemos ver várias coisas ao nosso lado, como Cafarnaum viu. Você já imaginou? Uma cidade que teve a presença, a matéria do próprio Senhor Jesus, e recebe uma palavra dessas, porque se você for ver, depois até Cafarnaum é destruída. Se você for pegar na história. Vamos levar isso para dentro das nossas casas, meus irmãos. Você jovem, leva isso para dentro da sua faculdade, para dentro da sua escola. Por isso, se eu fosse concluir com algo, eu concluir com aquilo que Jesus disse em Mateus 9,36, abre lá comigo. Mateus 9,36. Começar do 35. E todos acharam? Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas,
Porque a minha versão está assim, porque andavam cansadas. Olha a situação. E desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Que situação. Mas aqui no capítulo 8, eu queria continuar aqui, só para finalizar. Do versículo 13 mesmo, vamos lá. Que situação, meus irmãos. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E veja bem, olha depois. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Olha como que a família é importante para o reino de Deus. Pedro leva Jesus para dentro da tua casa. E os resultados já começam. A sogra já é curada. E já passa a servir. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos o quê? Endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E ele, com a sua palavra. E essa mesma palavra que ele tinha, ele deixou para nós. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça nesse momento. Mas vamos fazer uma oração, mas uma oração sincera, de verdade. Uma oração de nós sentirmos a dor dessas pessoas, em que eu trouxe aqui os índices, aqui para os irmãos. Índices em que muitas vezes pessoas dentro de nossa casa estão até incluídas nisso daí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Espírito Santo, tem misericórdia, Pai. Meu Deus, nós acabamos de ler, Pai, que o Senhor vê nas multidões, o Senhor teve grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas, Pai. Elas andavam cansadas. Quantas pessoas que não estão cansadas, Pai, machucadas, aflitas, Pai, estão desamparadas. Pai, nós temos a solução e quantas vezes preferimos ficar, meu Deus, numa zona de conforto. A exemplo disso, meu Pai, olha a situação em que o próprio Senhor Jesus se encontrava. Jesus em direção à casa de Jairo, e eu consigo ver essa cena. Começa a visualizar essa cena, meus irmãos. Aquela multidão em que o próprio Senhor Jesus, nós acabamos de ler aqui, em que ele olhava e estava uma multidão cansada. Em que a própria multidão, e eu imagino aquela mulher, e ele é a caminho da casa de Jairo, a caminho para resolver um problema.
Eu imagino aquela mulher também cansada por dias de pranto, dias de luta. Quantas pessoas que não estão como aquela mulher também, Pai. Precisando, meu Deus, de uma solução, Pai. Meu Deus, e sabemos que a história nos diz em que, se nós formos observar, aquela mulher, Espírito Santo, ela era até indigna de tocar em Jesus. Ela nem poderia ter feito aquilo. Mas ela foi, meu Pai, aonde médico nenhum mais poderia resolver. Ela foi, meu Deus, onde casa de recuperação nenhuma poderia resolver. Ela foi, meu Pai, onde dinheiro nenhum pôde resolver. Ela foi, meu Deus, onde alberga, orfanato, seja lá o que for, meu Pai. Nenhum outro lugar poderia resolver. Ela foi na fonte da vida. Ela foi na fonte da vida, Pai. E se isso, meu Pai, ainda não fosse o suficiente, o Senhor ainda teria um problema mais para resolver ainda, que era a filha de Jairo, Pai. Ah, meu Deus, quantos problemas muitas vezes nos cercam, Pai, e preferimos até muitas vezes disfarçar que não estamos vendo. Preferimos, meu Pai, muitas vezes fechar os olhos, meu Pai, e deixar que as pessoas que estão na beira do abismo cair. Pessoas muitas vezes que estão, meu Pai, até nesse momento agora, meu Pai, tirando suas vidas. Eu nunca vou me esquecer, meu Pai, daquela cena em que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos de idade. Dentro do carro do meu pai, paramos naquele semáforo. E aquele homem, ele pediu uma moeda. E estava frio. E ele estava com fome. E eu lembro que eu não pude fazer nada, Pai. E eu lembro que ali eu chorei. Eu lembro que eu chorei, Pai. Meu Deus, nos dê, meu Pai, recursos, nos dê mais, Pai. A palavra do Senhor fala para nós pedirmos ao dono da seara para nos darmos mais trabalhadores. Nos dê condição, meu Deus, de como igreja alcançar essas pessoas. Quantas vezes não queremos fazer mais e mais e mais e mais e mais, Pai, para uma justiça social, para uma igualdade social, Pai. Ah, meu Deus. Coloque em nós o temor, coloque em nós esse amor em que tanto pregamos, meu Pai. Mas faça nós vivermos esse amor de verdade. A começar de dentro de nossas casas, meu Deus. As coisas que estão desordenadas dentro de nossas casas. Ah, meu Pai, quantas pessoas que não vestem uma máscara. E muitas vezes, meu Pai, chega nessa poltrona, se senta. Ah, meu Pai, e ela coloca um sorriso no rosto. E mal sabe, Pai. E mal nós mesmos sabemos o que se passa dentro da casa dessa pessoa. E até o que se passa dentro da vida dessa pessoa, Pai. Vícios,
Tenha misericórdia de nós, Pai. Meu Deus, que possamos ter comunhão de verdade com o Teu Espírito Santo. Ah, meu Deus. E a pergunta que muitas vezes não quer calar, o que nós temos feito? Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. E antes de nós partirmos para o final, abre sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 13. Hebreus 13. Hebreus 13, vamos começar aqui do versículo 1 mesmo. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito e o casamento, sem mácula. Porém os fornicadores, os adúlteros e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, igreja. E assim como confiança, igreja, ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, e não temeremos o que nos possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a tua maneira de viver. E agora, quando você tiver daquele problema que você acha que é insolucionável, ah, meu Deus, olha isso aqui, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mais forte, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aplauda o nome de Jesus. Ah, meu Deus. Obrigado, Pai. Meus irmãos, vamos fazer algo. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Mas venha com fé. Venha porque hoje é o dia da mudança da tua família. Você que busca solução para o teu filho, você que busca solução para o teu vizinho, não tenha vergonha, pode sair do teu lugar. Não espere esse irmão aí do teu lugar vir. Você que realmente quer, como igreja, fazer a diferença, vem aqui para frente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus,
Meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a ter esse amor fraternal, meu Pai. Em que Hebreus nos diz, meu Deus. Meu Deus, nos ajuda a reconhecer, meu Pai, em que muitas vezes, meu Pai, somos pessoas avarentas, meu Pai. Pessoas até orgulhosas, pessoas, meu Pai, que pensam, meu Pai, só em si, meu Deus. Mas que possamos olhar, meu Pai, possamos olhar para o campo, meu Pai. Meu Pai, tenha misericórdia da igreja. Que nós tenhamos, meu Pai, depósito suficiente, meu Pai, para guardar aquilo que o Senhor quer nos dar. Para recolher, meu Pai, aqueles frutos, meu Pai, que o Senhor quer nos dar. Nós acabamos de ler que o Senhor olhou, meu Pai, o dia, meu Deus, e viu pessoas cansadas, viu ovelhas, meu Pai, cansadas. Viu pessoas cansadas, pessoas necessitadas, pessoas, meu Pai, depressivas, meu Deus, pessoas que um dia estavam precisando. Quantas vezes dentro de nossa casa, meu Pai, dentro, meu Pai, de nossos familiares, dos nossos vizinhos, tira, meu Pai, a avareza de nós, tira o amor pelo dinheiro, meu Pai, de dentro de nós, meu Pai. Faça nós sermos pessoas, meu Pai, sensíveis à Tua palavra, meu Deus. Pessoas realmente, meu Pai, que amam as pessoas, que querem dar vida pelas pessoas, meu Deus. Pessoas que querem fazer a diferença numa sociedade corrompida, meu Pai. Ser como Josué, meu Pai. É o seguinte, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Olhar para o mundo, meu Pai, e aprender a dizer não, meu Pai. Aprender a dizer não para os princípios mundanos, meu Deus. Mas dizer sim para os princípios da Tua palavra, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que é isso que vai resolver o problema da desigualdade social. É isso que vai resolver o racismo. É isso que vai resolver a prostituição, a pornografia, a depressão, meu Pai. Nós temos, meu Pai, o que entidades, meu Pai, sociais por aí não tem. Nós temos o Espírito Santo, meu Deus. Nos ajuda a levar. Nos dê, Espírito Santo, táticas, meu Pai. Nos dê, meu Pai, coragem, meu Deus. Quando o Senhor disse para o povo, ó, seja forte e corajoso. Quando o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso, não temas. Porque o Senhor já sabia o que ele ia enfrentar, Pai. Que o Senhor dê à Tua igreja, meu Pai, coragem. O Senhor dê, meu Pai, bom ânimo à Tua igreja. Nos dê, Espírito Santo, uma vida, meu Pai, de coragem, uma vida de ousadia, meu Pai, e de sairmos da nossa zona de conforto, meu Pai, e ir atrás daqueles que precisam, meu Deus. Pararmos, meu Pai, de ser egoístas. Retira de nós o egoísmo. Retira de nós, meu Pai, a avareza. Tira de nós, Espírito Santo, muitas vezes o pensar só em si, Pai. Que eu passe, meu Pai, do lado do necessitado, meu Pai, e eu tenha coragem, pelo menos, meu Deus, de chorar com ele, meu Pai. Coragem, meu Pai, de dar um abraço nele, meu Pai. Coragem, meu Pai, que se for preciso, meu Pai, eu sente, meu Pai, e escute o que ele tem para falar, meu Deus. Porque muitas vezes sabemos que as pessoas não querem dinheiro, as pessoas querem ser ouvidas, meu Pai. Nós podemos levar, meu Pai, aquilo, meu Pai, em que o mundo não pode. Nós podemos levar o caminho, a verdade e a vida, Espírito Santo. Ah, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Que paramos de pensar só em nós, meu Pai. A partir de hoje, meu Deus, cria na Tua igreja, meu Pai, o fruto do amor. O fruto do amor, Espírito Santo. O fruto do amor, meu Pai. Cria dentro da Tua igreja, meu Pai, a coragem, o bom ânimo, meu Pai. Características que um dia o Senhor pediu para Josué. E que nós não nos apartamos, meu Pai, do livro desta lei, meu Pai. Aleluia. Ele tem ciúmes de mim.
Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia.